apesar, apesar de, por exemplo, é... perdão, pessoal, acabei me perdendo um pouquinho. E a gente percebe que, apesar dos dois dados serem feitos no mesmo ano, ambos têm diferenças. E a gente pode pensar até que a diferença é pequena, por exemplo, os catoquim, que segundo a CESAI tem 1.009 pessoas em sua população, e segundo a FUNAI tem 1.064, mas isso aí já começa a se complicar, né? Já começam a perceber a divergência que existe entre as duas avaliações. Aqui nós podemos ver a comparação da área total das terras indígenas com a área total do estado de Alagoas. Isso é uma questão bem delicada, pessoal, a questão das áreas e de terras, e a gente vai debater um pouco mais essa questão. Por exemplo, se for comparar as terras indígenas com o total de terras de Alagoas, não chega nem a 1% essa quantidade de terra. E isso assusta, né? Em pensar que hoje, atualmente, não chega nem a 1%. Claro que a população diminuiu, sem dúvida, em comparação com o passado, mas ainda assim é um número bem baixo. E a gente vai poder ver isso melhor e ter noção do quanto essas terras ainda são pequenas em comparação com o direito que eles tinham e ainda lutam para ter. Tem toda uma resistência quanto a essa questão. Aqui vamos comentar um pouquinho sobre o artigo 215 e 231, porque quando a gente fala sobre questão de terra, muitas pessoas acabam esquecendo que isso não é só uma luta, só uma resistência que os indígenas buscam, né? É um direito e não é nada recente, muito pelo contrário. Essa questão, ela já vem desde a Carta Magna e passando por um período mais recente, no ano de 1910, foi criado a CPI, deixa eu olhar aqui o nome exatamente dessa sigla. É o Serviço de Proteção ao Índio. Essa CPI, ela foi criada em 1910 e ela tinha como objetivo proteger o índio, como a sua própria sigla já diz. Mas, apesar de parecer boa, ela é bem divergente. Por exemplo, ela tinha uma função de tutela. O que quer dizer isso? Ela tinha uma função de literalmente apenas proteger o índio. É como se o indígena estivesse submisso a essa CPI. CPI não, SPI, perdão, pessoal. E, e o que mais? E com isso, acabava limitando bastante algumas questões indígenas que ficavam somente sobre a tutela, não davam liberdade exatamente para eles. E a Fundação Nacional do Índio foi criada em 1967, a FUNAI, já provendo um pouco mais de liberdade, mas ainda se caracterizando por essa questão da tutela, ainda sendo bastante limitadora em alguns quesitos. Mas após um certo período, alguns anos, desde 1967 até a Constituição de 1988, foi criada, mais especificamente, políticas para que protegessem a cultura indígena, para que eles pudessem ter mais liberdade, pudessem ter suas próprias terras, pudessem, como eu posso dizer, não ficar sobre uma questão de tutela. A gente vai ver isso mais à
E dentro da Constituição de 88, só um minuto. Dentro da Constituição de 88, a gente encontra dois artigos que falam bem para a gente o que significava essas mudanças nas leis. Por exemplo, no artigo 231, diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Não é mais uma questão de tutela, como a gente pode ver aí. Todos os nativos vão ter direito a praticar suas crenças, suas tradições, suas religiões, dentro do seu território, que é obrigatoriamente demarcado pela União, pelo Estado, e eles vão acabar tendo uma liberdade maior, segundo essa Constituição. E ainda continuando na seção 1 desse mesmo artigo, diz que essas terras que vão ser ocupadas, né, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas por suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Essa seção aqui reforça mais ainda o que foi dito anteriormente no artigo 231, porque eles Vinícius, percebem. licença, o seu áudio às vezes fica alto, às vezes baixo, tipo, tá oscilando, às vezes não dá pra te escutar direito. Aí o pessoal tá indicando isso aí. Tá ok. Com o fone fica melhor, pessoal? Melhorou. Pronto, vou ficar. Tá bom. Certo, vamos lá. Se quiserem que eu repita alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Eu não sei exatamente qual parte vocês tiveram um pouco de dificuldade, né? Então, vamos lá. Retomando um pouquinho. O artigo 231, ele já foi muito importante, porque ele reconhece que a União deve demarcar todas as terras indígenas. Ele reconhece seus direitos, tradições, crenças, que devem ser preservados, né? E na seção 1, ele reforça tudo que foi dito no artigo 231, que ele diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por eles habitadas em caráter permanente, ou seja, todas as terras que eles já estão ocupadas, já têm direito, já não podem ser, por exemplo, expulsos desses lugares. As utilizadas por suas atividades produtivas, como uma produção agrícola de subsistência, que ali eles vão poder produzir seus próprios alimentos, por exemplo, e as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
isso abrange mais o que está um pouco ao redor, né? As terras que estão ao redor. Que não adianta muito você também preservar a área, aquela área, aquela terra indígena que eles estão localizados e 100% ao redor, muito próximos aos seus povoados, tudo está tomado por construções, por exemplo. Vamos aqui já o artigo 215 diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Isso diz respeito, como vocês podem ver, mais à cultura, e é muito importante, porque não é apenas a questão de preservar, né? O Estado diz que vai garantir a todos essa difusão, que é bem importante, óbvio, para a gente ter mais acesso. A gente sabe que nem todos, apesar da gente, por exemplo, viver próximos de comunidades indígenas, nem todos têm conhecimento sobre ela, sobre a sua cultura, suas tradições, a sua religião, e acabam tendo uma visão muito deturpada, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Alguma dúvida aí na questão dos artigos, pessoal, por enquanto? Não? Então a gente vai entrar num tópico um pouco mais delicado aqui, que é a questão de para quem vai exatamente esses direitos. Segundo a Constituição, desde que os nativos mantenham a sua cultura, eles terão os direitos garantidos, mesmo que morando em outros lugares, como, por exemplo, afastado das suas comunidades, desde que eles mantenham a sua cultura. Isso para a visão da Constituição, ficando bem claro. Já para a sociedade em si, não funciona desse modo. Como, por exemplo, muitas pessoas têm a visão de que para ser indígena você obrigatoriamente precisa morar em terra indígena. Você não pode ser considerado indígena se morar fora, mesmo mantendo sua cultura, sua religião e tradições. E por que tantas pessoas acabam precisando sair de suas comunidades para a zona urbana, por exemplo? Isso é simplesmente, como eu tinha dito antes, a questão do trabalho, né, pessoal? A questão da renda, que, como a gente vai ver nos próximos slides, ela é bem baixa em comparação com o restante da população, que já não é uma renda muito alta, né? E, e voltando a um quesito aqui, por exemplo, caso vocês ainda tenham ficado com dúvida, a Constituição tem essa visão, né, de que mesmo mantendo a cultura, pode ainda tem os direitos garantidos. E como funciona na visão dos líderes indígenas, da comunidade indígena em si? Eles têm uma visão próxima a isso, mas eles pedem que você, por exemplo, visite a aldeia e participe dos rituais, para que você ainda seja considerado um indígena, né? Para você não se afastar de suas tradições, por exemplo. Mas é interessante que já na FUNASA, na área da saúde, eles não cadastram aqueles nativos que vivem em zona urbana. Então a gente já começa a ver mais uma divergência que acaba sendo muito, muito problemática, né? Se a Constituição acredita que, mesmo mantendo sua cultura, não tem problema nenhum morar fora, porque a FUNASA não acredita no mesmo, porque acontece isso? É uma questão muito complicada, pessoal. Por isso que tem todas essas lutas por direitos, por mais igualdade também. Porque quando eu falo de igualdade,
não é só em questão de tratamento, né? Porque muita gente também tem preconceito, óbvio. É em questão de igualdade de oportunidades. A gente vai entender mais isso no futuro. Se quiser comentar também, Alberto, pode ficar à vontade. Isso, exatamente. Quando a gente para ver como eles são, mesmo pertencendo à nossa sociedade brasileira, eles são separados culturalmente. Não tem como ter uma junção, sim, mas tem como ter uma igualdade de oportunidade, uma igualdade de ter o estudo ligado ao nosso, que infelizmente é separado, é segregado. Então é isso. Muitas das coisas assim da cultura indígena, ela é totalmente separada, totalmente afastada da nossa sociedade brasileira. E por isso a gente encontra muitas discrepâncias com como a gente enxerga eles, entendeu? Com muitos preconceitos, com muitos estereótipos que a gente vai trabalhar mais tardiamente no slide. Exatamente isso. Vamos seguir aqui, pessoal. Aqui a gente já vai entrar novamente na questão de terras, que é um assunto que às vezes não chega a muita gente, muitas pessoas não têm noção do que acontece e de como é uma disputa bem difícil. E vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouquinho. Segundo a CIM de 2016 e a FUNAI, por exemplo, terras como Cariri-Chocó, Caruazu, Catoquinho, Caiopancá, Chucuru-Cariri, todas essas não têm suas terras regularizadas. Ou estão em processo, em andamento, ou nem isso, às vezes, em alguns casos. Como a gente pode ver, e a Pancararu, a gente vê aqui que nem tem informação para ver como é esse descaso, né? Como, às vezes, esse tipo de situação é um pouco largado. E não largada pelos próprios povos nativos, óbvio, mas pela União, que acaba deixando eles um pouco às margens da sociedade, não priorizando, devido a questões como pessoas poderosas financeiramente, né? Como latifundiários que acabam pegando terras para gado, por exemplo, o que dificulta muito a situação, né? Principalmente na questão de demarcação dessas terras, que lida muito com direito. Aqui a gente tem apenas duas terras regularizadas, que são a dos Carapotó e a dos Tinguibotó. E quando a gente olha para isso aqui, a gente olha para a situação apenas de Alagoas, né? Que a gente sabe que o Nordeste é a segunda maior concentração de povos nativos, segundo o próprio IBGE. E no Brasil todo, ainda tem diversas outras comunidades, outros povos, outras etnias, que com certeza sofrem com a mesma problemática. As pouquíssimas terras regularizadas, elas são insuficientes para a quantidade de aldeias indígenas maiores, que são exprimidas da cidade e de sua própria sociedade. Há uma desmotivação enorme quando trata-se da regulamentação justa dos direitos dos indígenas às suas terras. Assim como material de estudo e quanto aos acontecimentos recentes e apenas tomamos conhecimento em que a ocasião torna-se relevante para um veículo televisivo ou jornalístico. Apesar de ter... Pode falar, Milene.
Então, gente, foi liberada a lista de frequência. Aí eu vou explicar novamente para vocês não terem Pode ficar à erro. vontade. Então, como eu dito antes, o número de inscrição que ele pede está no e-mail. Então, é o número de inscrição, não de compra. Foi como eu expliquei também no chat. E se vocês quiserem, né? Deixa eu liberar aqui o chat de novo. Eu posso apresentar a tela para mostrar onde está o número de inscrição para que eu não ocorra erro. Então, para aqueles que não conseguiram se inscrever em nenhuma das oficinas, como eu disse também, tem que colocar 3 zeros. Tipo 1, 2 e 3. 3 zeros no caso, minha gente, né? 1, 2 e 3 não, tá? Vou mostrar aqui de novo, licença. Então, como eu disse, né? Aqui, o número de inscrição é esse que fica aqui embaixo, que no caso o meu é o 11 63 61 64, que ele fica logo embaixo do lote, que é participante, e no lado do e-mail. Esse aqui, ó. E como eu disse também, aqueles que não conseguiram se inscrever em nenhuma, para colocar 000. Társila levantou a mão, pode Pode falar. falar. No negócio do e-mail, não tem dois números de inscrição. Tem o número de inscrição do curso inteiro, do evento, e tem o número de inscrição do minicurso. É o A do gente vai colocar o do minicurso ou Peraí, do evento? deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Faz o exemplo dentro do comprovante. Quando eu coloco o meu no comprovante de inscrição, o meu tem esse aqui, no caso, entendeu? E o Sim, número é esse de baixo ou esse de cima? Eu posso te informar daqui a pouco, pode ser? Rapidinho? Claro. Então, gente, eu informo daqui a pouco no chat, rapidinho, tá? Pode falar, Ana Caroline. A lista de frequência tá dando indisponível no meu. Ele já foi liberado, mas eu vou ver aqui com outro pessoal. O pessoal da tecnologia, né? Porque aqui eu sou monitora só. Sim, mas alguém quer falar? Pode falar. Meu também está indisponível. Eu vou falar com o Firmino para ele dar uma olhada nisso. Tá ok? Podem continuar, gente. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Só um minutinho. Vamos retomar aqui, desculpa a demora. Vou ler aqui novamente, né, para a gente retomar o nosso pensamento. As pouquíssimas terras regularizadas são insuficientes para a quantidade de aldeias indígenas maiores, exprimidos da cidade e de sua própria sociedade. Há uma desmotivação enorme quando trata-se da regulamentação justa aos direitos dos indígenas, às suas terras, assim como material de estudo e quanto aos acontecimentos recentes, e apenas tomamos conhecimento em que a ocasião torna-se relevante para um veículo televisivo ou jornalístico. O que quer dizer isso, pessoal, basicamente? Quer dizer que a gente, em toda a nossa sociedade, passa os povos indígenas passam por essas situações, essas dificuldades, e a gente basicamente não sabe. A gente não tem acesso a isso tão facilmente.
A gente, no caso, teria que pesquisar, isso tem que ser divulgado. E isso só chega à mídia mainstream, que no caso é a televisão, que os programas mais populares, quando é um evento um pouco considerado por eles um pouco mais relevante. E na realidade, cada disputa dessa é muito relevante, porque os povos acabam ficando bastante limitados em suas pequenas terras. Além disso, outros direitos, como a saúde, que a gente vai abordar mais à frente, também acaba sendo prejudicado por essa baixa visibilidade. E quando eu digo saúde, que a gente vai falar mais à frente, é um tópico grande, porque não abrange só a questão de atendimentos em hospitais mais especializados em questão de intercultural, mas em vários quesitos, como o acesso à água, a saneamento básico, enfim. Aqui a gente vai ver, vamos ver duas questões relacionadas à disputa de terra. A primeira é a integração, é que a Lei de Terras, de 1850, e o Regulamento das Missões, de 1845, levaram à integração forçada do índio e incorporação de suas terras, fazendo com que o governo justificasse o desaparecimento do índio. Deixa eu fechar aqui a porta. E o que seria essa incorporação das terras? No caso, eles unificariam, eles incorporavam essas terras juntando com as suas, e assim eles podiam dizer que os nativos estavam desaparecendo, né? Estavam, digamos que, juntando-se ao restante da população e que estavam abandonando as suas próprias culturas, quando na verdade isso foi feito de forma forçada, né? Além disso, a gente vai tratar também do indigenismo. O indigenismo oficial do século XIX objetivou a incorporação dos grupos indígenas, assim como a integração, que a gente viu anteriormente. Envolvente, tendo como um pano de fundo o interesse nas terras de seus aldeamentos. A disputa pelas terras indígenas era instrumentalizada pela legislação que regulamentava a propriedade de terra no Brasil. A própria legislação da época, do século XIX, porque a gente acabou tratando aqui mais da legislação atual de 1988, mas as questões indígenas já são tratadas há um tempo. Não com o mesmo detalhe, com a mesma atenção que é tratada atualmente, mas ela já era tratada. E a própria legislação do século XIX, ela permitia essa incorporação de terras. Milene, pode me ajudar um pouquinho? É que eu não estou conseguindo ler o chat aqui. Aí, se tiver alguma pergunta, pode me avisar? Posso sim, eu tô de olho aqui. Certo, obrigado. E enfim, a própria legislação da época autorizava esse tipo de incorporação, que fazia com que os povos indígenas ficassem rendidos, né? Não tinha muito o que se fazer naquela questão. O artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele estabeleceu um prazo de 5 anos, pessoal,
para que essa demarcação de terras fosse cumprida. E isso vem desde 1988. Mais de 30 anos já se passaram e, atualmente, nada de todas essas terras terem sido demarcadas. Claro que é um processo longo, não é nada simples, mas a gente já percebe um descaso que é evidente e todas as dificuldades que são impostas pelos latifundiários e toda a população que acaba entrando em brigas judiciais por conta dessas terras, né? E lembrando, pessoal, só um detalhe é que, por exemplo, todas as terras indígenas que são demarcadas, elas não podem ser demarcadas nem nas áreas urbanas, como, por exemplo, aqui no centro da minha cidade, não pode ser demarcada, e também não pode ser demarcada em lugares religiosos, se não me engano, como cemitérios, igrejas. Esse tipo de lugar é restrito. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a questão que eu já havia falado antes da desigualdade, né? E especificamente agora do rendimento mensal domiciliar. O que seria isso? É basicamente a quantidade de dinheiro, o salário que boa parte desses povos acabam ganhando. E quando a gente fala na desigualdade, isso aqui já fica perceptível. Segundo o censo do IBGE, que foi feito em 2010, 12% da população residente nas comunidades indígenas alagoanas não possuíam rendimento, ou seja, são considerados extremamente pobres. Isso em 2010, elas não possuíam nenhum tipo de renda, nem por exemplo, um Bolsa Família, nem um emprego de subsistência. Eram considerados extremamente pobres. E a gente sabe que no ano 2010 o salário era diferente, né? Ele foi ajustado algumas vezes de lá para cá, e na época correspondia a R$ 510, o salário mínimo. E segundo, novamente, o censo do IBGE 2010, 60% da população indígena que vivia nas suas comunidades naquele ano viviam com a renda de R$ 127, que é bem considerado muito pobre, né? Por exemplo, R$ 127 do salário mínimo não era nem a metade, e 60% dessa população vivia com essa quantidade. 12% eram considerados extremamente pobres e não tinham nenhum rendimento. Só aí já vai 62% da população que é pobre ou extremamente pobre. Uma taxa muito baixa da população da época recebia um salário de pelo menos um terço, metade do salário mínimo, ou o equivalente a um salário mínimo, uma taxa muito, muito pequena. E sem dúvida, grande parte dessa população que recebia o salário mínimo ou próximo ao salário mínimo, ela tinha, além do Bolsa Família da época, ela tinha que procurar emprego fora das suas aldeias, suas comunidades, e para poder tentar sobreviver de algum modo, né? Lembrando também que boa parte da população de comunidades indígenas, elas têm a sua própria agricultura de subsistência, né? Eles plantam seus próprios alimentos para sobreviver, e isso acaba ajudando. Por isso que a gente também acaba falando bastante sobre essa questão de terras, que é muito importante, sem dúvida, para a agricultura de subsistência. Agora, se não me engano, o Alberto vai falar um pouco mais, né, Alberto? Isso.
Então, pessoal, só continuando um pouco do que a gente estava falando, é importante as terras não só para um espaço com conforto, mas para o plantio de subsistência, que tanto podem suprir algumas necessidades de alimentos para eles, como também uma forma de sustento, como existe por aí certas feiras que elas são alimentadas, de certa forma, com os produtos feitos de familiares, né? Então, tanto serve para manter eles num conforto, sem serem tão exprimidos à margem da sociedade, como também suprimir certas deficiências que eles têm por conta do descaso do Estado, que deveria apadrinhar de forma melhor esses povos indígenas daqui de Alagoas. Então, esses estereótipos, o que são? Vocês já sabem o que são estereótipos, mas se não souberem, é um conceito, ou parte de um conceito que é criado, generalizado por boa parte da população. E esses estereótipos são estimulados, por exemplo, no maternal, no jardim, nos primeiros anos iniciais da educação, que é no dedo do índio, vestir o índio de forma descaracterizando como são os indígenas atualmente, colocando um cocal feito de jornal, de revista, fazendo um sinal de dança de chuva, essas coisas. Então, isso descaracteriza o indígena, porque ele não é mais assim. Eles evoluíram. A gente tem que ter em consciência que se passaram 500 anos desde os primeiros registros sobre os nativos brasileiros. E eles evoluíram juntamente com o resto do mundo. Em vários aspectos, como, por exemplo, a tecnologia, que é algo tão presente na nossa vida, que eles também têm acesso. Assim como também a vestimenta, os costumes. Eles não se vestem da mesma forma. Claro, eles mantêm a tradição em rituais, que são, digamos assim, mais sérios. Eles têm que manter a tradição, mas eles, no dia a dia, eles se vestem comumente, com bermuda, com camisa, com vestido, com saia, com tudo da mesma forma. Então, as pessoas não param para refletir sobre esse tempo que passou e não tratam como se eles tivessem reagir como no passado. E questionam, por exemplo, que ele não é indígena porque ele não se veste como indígena. Diferentemente, né? Tem laço sanguíneo, tem a adoção da cultura, e temos que se considerar a miscigenação que houve em todos esses 500 anos de história. Ou seja, eles não vão ter os mesmos traços. Claro que algumas aldeias, alguns povos indígenas ainda mantêm os mesmos traços, porque dificilmente se deslocou para outras partes da cidade, por exemplo. Então, não houve uma miscigenação tão evidente. Mas indígenas daqui de Alagoas que precisam, como o Vinícius falou anteriormente, de se retirar das suas aldeias para poder trabalhar, para poder estudar. Então, acontece de miscigenar e acabar sumindo alguns traços que eles tinham mais tradicionalmente. Pode passar, Vinícius. Então, essa é uma pergunta assim, bem abrangente. Vocês podem tanto responder aqui, é permitido, como também ficarem para vocês como indagação mental, né? Se perguntar, parar um pouquinho e pensar mais um pouco. Que é o que é ser indígena. Então, assim, pessoal, quais seriam para vocês os atributos que tornam ser indígena? Seria a cultura? Seria os laços sanguíneos? Um não índio ou um homem branco, como eles retratam bastante, poderia se tornar indígena e participar das atividades diárias deles, do dia a dia? E os seus rituais sagrados, que são muito bem guardados em segredos, justamente porque acontecem esses preconceitos, acontece de eles terem sido muito violentados durante esses 500 anos de história, afastados justamente por praticar a cultura que eles praticavam. E outro conceito também que é trabalhado por nós é esse volta ao quantitativo de pessoas indígenas, né? O quantitativo real. Muitos deles foram massacrados, praticamente extintos até um tempo da nossa cultura brasileira. Eles eram extintos, para eles nem existiam. Assim, de forma documentada, de forma mais
mais por escrito, mais acadêmico. Então, assim, a pesquisa censitária do IBGE, ele considera as pessoas indígenas aquele que ele se autodeclara, se denomina ser indígena, se ele reside naquele espaço de terras indígenas ou não também, bem como também aqueles que moram em terras indígenas, mas não se autodeclaram, e também, dessa forma, o valor ele é reduzido, ou às vezes também aumentado. Geralmente é aumentado, como o Vinícius tratou anteriormente. A FUNAI e a FUNASA, elas têm um quantitativo relativo, né? Hora aumenta, hora diminui um pouco entre eles. Então, o valor das pessoas indígenas no estado de Alagoas é de 16.291 no total. Sendo que 6.268 eles estão na condição de residentes, ou seja, eles residem nas terras indígenas, enquanto, como surpresa, a maioria não vive em terras indígenas, eles não são residentes das terras indígenas. Eles vivem mais afastados, eles moram espalhados por várias cidades circunvizinhas, ou até bem mais afastadas, e vocês, inclusive, podem reconhecer ou até passar despercebido por algum indígena de descendência ou que se declara ser indígena, justamente porque houve essa miscigenação e houve uma evolução justamente com o resto da sociedade. Ou seja, eles não podem não manter os traços, como também podem manter. Os indígenas nas escolas e nas universidades. O suporte para eles, para esses povos, em teoria, ele é amplo, muito amplo, e alcança vários aspectos sociais, como nas escolas, por exemplo. Eles são supridos com escolas, mas aí que entra esse tópico, que é a questão. A estrutura ela não oferecida não é digna, ela é indigna, ela não supre as necessidades, pelo menos básicas, de ensino. Muitas escolas delas são pequenas, muito pequenas, desconfortáveis e falhas nas outras áreas, como no ensino, como na alimentação na escola, se ela for pública. E muitas vezes as séries elas são conjuntas, elas, por exemplo, numa mesma sala são séries sexto ano, sétimo e oitavo, ou muitas vezes, quando não tem, só vai até o quinto ano, e eles precisam, se quiser continuar o estudo, precisam deslocar para cidades circunvizinhas, para cidades que vão ter um acesso maior ao ensino, e aí que entra a questão deles se deslocarem, né? Eles saírem de suas aldeias para ir para outros lugares para estudar. E na universidade, a falta de estrutura não é um problema, mas há pouca participação nesse âmbito, decorrente pelo baixo suporte escolar. Pela dificuldade que encontram as escolas, muitas vezes eles não vão se deslocar, não vão se sentir motivados a se deslocar para estudar. Ele só é suprido, essa tenacidade de ir estudar, por um desejo próprio e não por um suporte do Estado. E como vocês viram, podem ver essas fotos que o Vinícius passou no slide, é assim que encontra as escolas indígenas. Pouquíssima estrutura, ou quase nenhuma, e séries compartilhadas, que professores ensinam para múltiplas classes, múltiplas séries, ao mesmo tempo, e eles dividem o mesmo espaço, tornando desconfortável. No acesso básico à saúde, né? Como o Vinícius falou, é uma coisa bem ampla, que não só abrange a saúde em si, o atendimento à saúde, mas também o saneamento, o encanamento, tratamento de doenças, e é uma coisa bem delicada mesmo, como também bastante problemática. Eles são sensíveis a enfermidades trazidas por não indígenas, e muitas vezes eles se encontram em regiões remotas e de difícil acesso, e houveram muitos anos de conflitos, muitos anos de batalha para conseguir um atendimento especializado ao indígena. Algo que antes era compartilhado, não funcionava plenamente. Ele não era específico ao indígena, mas era em conjunto, e muitas vezes
acontecia de ter denúncias de corrupção, de aliciamento dos recursos que deveriam ser destinados aos indígenas. E dentro desse contexto, ele insere-se uma pauta de reivindicações da população indígena de Alagoas, que deve se voltar ao atendimento de média e alta complexidade, que não se encontra, é bem básico, fornecido pelos hospitais estaduais, além das dificuldades no acesso. Acontecem situações de constrangimento e despreparo dos profissionais que trabalham em hospitais ou UPAs mais simples. Às vezes com atitudes preconceituosas no atendimento, quando não fica na própria aldeia, que eles precisam se deslocar, e eles têm que se deslocar momentaneamente, né? Eles não, por exemplo, uma coisa que deveria ter na aldeia, não tem, eles precisam se deslocar. Se for uma coisa de alta complexidade, se torna muito mais complicado. Então, desde a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1967, houve muitas instituições e órgãos que ficaram responsáveis e compromissados ao atendimento aos indígenas. E muito mais tardiamente, depois, em 1999, que implementaram os direitos sanitários especiais aos indígenas, que é os DSEIs, que até gerou resultados satisfatórios, resultados positivos, mas só em 2010 que a gestão de saúde dos indígenas passou para as mãos de uma secretaria específica que eles tanto lutaram. Então, é importante vocês salientarem o avanço dos anos para que surtissem diferenças consideráveis. Ou seja, foi um descompromisso, uma grande falta de respeito com que a gestão de saúde era segregada, era separada do restante da população brasileira, e afirma aqui que tantas alterações de diretrizes, como a exceção de alguns casos, nunca foram realmente satisfatórias, algumas poucas em exceção. Sempre arremessando a responsabilidade de um lado para o outro, como qualquer outra coisa, e quando aperta, eu já não tenho o que promover ou não tem desculpas, montam a ideia de mudança e permanece e estagna a situação deplorável do atendimento à saúde das aldeias em Alagoas. Então, a água, a questão da cobertura de água, ela em distribuição, ela 42% dos domicílios recenseados, eles têm direito a essa água, e já 37% dos domicílios, o abastecimento é realizado por poços, por cisternas, como passou anteriormente, uma cartilha de ajuda para arrecadar fundos para a criação de cisternas de placas, que não sei se vocês já repararam, mas são aquelas pequenas caixas de água que ficam meio... Parte dela fica subterrânea, parte por baixo da terra, e ela acumula água através da chuva, como reserva. E além de poços de nascentes dentro ou fora da propriedade. Outros, ademais, são através da água da chuva, não com cisterna, mas com outras coisas. Um rio ou açude, quando tem a sorte, entre aspas, de ter naquele espaço da aldeia, poços ou nascentes, que pode ser tanto encontrado como fora, como dentro da própria aldeia. E outros 2,2%. Aí agora a gente vai passar um videozinho. Ele é bem curtinho, tem 1 minuto e 40, se não me engano. E ele representa bastante do que como se encontra a cultura indígena. Ele se chama o vídeo A Troca. Tá saindo o som, será?
Oi? Saindo o som. Acho que tá sem áudio, né? Ah, mas não tem problema não. Deve ser só um. Deve ser só um probleminha, mas o vídeo não tem áudio não, é só uma musiquinha de fundo. Ok. Vou reiniciar aqui, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Sim. E aí, pessoal? Todo mundo conseguiu ver o vídeo, perceber a mensagem que o vídeo traz, né? Isso, enquanto eles apropriaram das terras dos indígenas, né, e não foi um descobrimento, e sim tomaram as terras que haviam por aqui no Brasil, com os povos originários. Enquanto eles ofereciam como troca, eles trocaram com eles de forma violenta. E hoje se encontram em formas deploráveis, de formas tão precárias, enquanto eles ofereceram de bom grado a hospitalidade, trocaram por recursos aqui com objetos da época, como espelhos, bebidas, algumas joias de pouco valor, e é isso que o vídeo traz, né? Uma troca injusta, uma troca que, assim, inverteu totalmente a forma como eles viviam e se encontravam aqui. E hoje são feridos com preconceitos, com estereótipos que ferem realmente eles. E é isso, pessoal, que a gente quis trazer para vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela frequência que vocês tiveram aqui. A gente agradece bastante. É exatamente isso aí, pessoal, que o Alberto falou. Que houve, sem dúvida, uma troca injusta, né? E que por isso que a gente fala tanto da questão dos direitos indígenas, né? Porque não é como se eles estivessem tendo algum privilégio. Eles só estão recebendo aquilo que em outro tempo já foi deles. E com muita dificuldade, muita luta, sem dúvida. Se alguém quiser trazer algum ponto, pode ficar à vontade. Eu agradeço também, como Alberto, que foi ótimo ter essa experiência assim, com vocês. E agradeço também a Milene, assim, por ter nos dado suporte. E é isso, pessoal. Olha, tem uma pergunta da Tarsila, ela pergunta assim, que sem mesmo a gente participar da cultura indígena, peraí. É possível fazer da parte da cultura indígena sem ter o laço sanguíneo? Assim,
isso vai depender dos líderes das comunidades, né, no caso, mas é muito difícil mesmo você ser considerado, por exemplo, um indígena mesmo sem ter um laço sanguíneo. Mas, por exemplo, você pode visitar eles e quem sabe até no futuro, que com certeza não é próximo, isso vai demorar, porque eles têm que se acostumar com você, confiar, claro. Você pode até participar de algum ritual, como o Oricuri, por exemplo, o Toré, e pode ficar próximo. Mas ser considerado indígena, assim, sem ter um laço sanguíneo, é bem difícil. Em casos específicos, porque assim, eles têm um conceito de que quando você já é uma pessoa formada, você já tem certos conceitos carregados com você. Agora, num caso, por exemplo, uma adoção de um bebê, por exemplo, que ele não era antes de uma família indígena e ser adotado por uma família indígena, como ele não é uma pessoa formada, ele pode adotar aqueles conceitos e aquela cultura, mesmo não tendo laço sanguíneo com aquelas pessoas. Então, em alguns casos específicos, pode acontecer sim, mas não você já como uma pessoa formada, uma pessoa já com uma certa idade. Eu acho que com o nosso professor, o professor Adelso, que ele domina bastante, é craque nisso, ele, acho que era de 6 a 7 anos, se não me engano, que há essa relação de da criança adotar os conceitos ou não adotar. Então, É exatamente isso que o Alberto falou. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ficar à vontade para perguntar. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, se precisar, então não tem problema nenhum. Então, gente, ninguém mais tem nenhuma dúvida, não, né? Então, eu vou agradecer a vocês, Alberto e o Vinícius, por ter aceitado participar. E a palestra foi maravilhosa. E também eu agradeço aos alunos e os professores que participaram também. Muito obrigada. O certificado, Fernanda, ele será liberado logo após. Os professores que estão responsáveis pelo NEAB, né? Eles irão analisar, vão ver se está tudo certo e vai encaminhar para o e-mail. Muito obrigada, viu, gente? A gente que agradece mais uma vez. E, se eu não me engano, alguém perguntou se vai ser a semana toda e termina hoje. No caso, a nossa apresentação para vocês foi só essa mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigado e esperamos poder trabalhar com vocês algum dia, né? Novamente. já, quem sabe aí um dia a gente pode aparecer em Coruripe. Obrigado e tenham um bom dia, né? Tchau, tchau.